Fala, meu lindo, minha linda. Como vocês podem ver, nós estamos no Brasil, em Londres. E eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração. Eu quero que você pare o que você estiver fazendo, se for possível. Elimine as distrações. Eu vou falar sobre algo que pode mudar o seu futuro, mas hoje pode ter uma grande mudança por uma decisão. Eu quero só te pedir um favor antes de começar o vídeo, né? Por favor, curte o vídeo. A moça tá falando, tá me ajudando. Curte aí, galera. Curte o vídeo, sabe? Compartilha, manda para todo mundo, comenta. Por que isso, Dave? Porque quanto mais pessoas curtirem, mais longe vai a palavra. E no fim, é somente sobre isso. Quanto mais gente ouvir a palavra, melhor. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho. Toda segunda-feira, sem falhar, tem uma palavra de Deus para você. Vamos fazer o seguinte? Vamos para a mensagem. Oh, Deus, vou ficar mal acostumado. 1 Reis, capítulo de número 19, versículo de número 2. Eu vou ler dois textos separados, de contextos distintos, para contar-lhes uma história, para contar-lhes sobre algo que vai fazer uma forma de ensinar a gente a confiar. Isso foi movimentado no meu coração por uma mensagem que eu recebi no direct. Eu vou contar para vocês ao longo da palavra, mas eu quero que o texto seja a base principal e a primazia da caminhada nossa. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 19, versículo de número 2, diz o seguinte: Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias e lhe disse: Assim me façam os deuses, e outro tanto, se até amanhã, a estas horas, eu não fizer a tua vida como um deles. Jezabel está dizendo: eu vou matar você. Aí quando você vai para o verso de número 19 do mesmo capítulo, é outra história. Assim Elias partiu dali e encontrou Eliseu, filho de Safate, que estava arando com 12 juntas de bois diante dele, enquanto ele com a 12ª. E Elias passou por ele e lançou sobre ele o seu manto. E ele deixou os bois e correu atrás de Elias e disse: Rogo que me deixe beijar o meu pai e a minha mãe, e depois eu vou te seguir. E disse-lhe: Volta novamente, porquanto eu tenho feito por ti. E ele retornou novamente, tomou uma junta de bois, queimou as carroças, matou e ferveu a carne com os instrumentos dos bois, e deu ao povo, e eles comeram. Então ele se levantou e foi atrás de Elias. Na nossa vida, o nível de decisões que nós tomamos está extremamente conectado com o quanto nós confiamos em Deus. A nossa confiança em Deus, ela é parametrizada pelas nossas entregas, pelas nossas escolhas. Com quem eu converso, com quem eu tenho um tempo de mesa, eu consigo pontuar histórias da nossa casa, da nossa vida, de decisões de confiar muito em Deus, mesmo não tendo cenário nenhum para enxergar, e que fizeram a gente ter colheitas extraordinárias. Mas eu não quero falar sobre a minha história, eu não quero falar sobre o que eu vivo, não hoje, um outro dia talvez. Mas hoje eu quero conversar com você sobre essa palavra que assombra o nosso coração.
Porque a gente diz que confia, a gente diz que entrega, mas a gente de verdade não sabe o que significa confiar e o que é confiar. Confiar é o que meu filho fez há uns dias atrás lá em casa. Eu coloquei ele em cima da pedra da pia e eu falei: filho, fica de costas. E ele ficou de costas. Eu falei: agora, filho, fecha os olhos e se joga para trás. Eu confesso que eu fiquei pensando, ele não vai fazer. Eu levei um susto. Ele só virou, fechou os olhos e se jogou para trás. Não era coragem, era confiança. Ele sabe que eu jamais deixaria ele cair no chão. Para ele, eu sou o homem mais forte da casa. Eu sou mais forte do que ele, mais forte do que o Noah, mais forte do que a Paula. Então, se talvez outra pessoa tivesse pedido Noah, ele não iria fazer. Mas ele me conhece. E para confiar a gente precisa conhecer. E é por isso que às vezes a nossa confiança é tão pequena, porque a gente conhece muito pouco. A gente não prossegue no conhecer a Deus, sabe? A gente pausa, a gente trava. Então o segredo é conhecer. Quanto mais você conhece, mais você confia. E ainda mais no caso do nosso Criador. Quanto mais você conhece, mais paixão, mais amor, mais... É difícil não olhar para o que eu vivo, sabe? É difícil para mim, porque Deus tem provado a nossa confiança. Então é difícil, eu não quero, eu vou segurar, vou para a Bíblia, deixa. Mas Deus, Ele faz isso, sabe? Ele se revela e depois Ele diz: então agora confia. Ele se mostra, depois Ele diz: agora confia, descansa. Permite que eu faça algo na tua história, sabe? Deixa o controle comigo. Eu recebi a mensagem, falei para vocês no Instagram, ontem na Suíça. Que normal, ontem. Então ontem nós estávamos lá e nós tivemos um momento igual tivemos aqui, e eu fiz o apelo. E foi lindo. E quando eu voltei para o hotel, hoje pela manhã, saindo do hotel, na verdade, que nós estávamos, eu fui dar uma lida nas mensagens que tinha recebido. E no meio das mensagens tinha a mensagem de uma moça, de uma menina. Eu não respondo ninguém no direct por uma questão de preservação. Hoje você não precisa fazer mais nada, basta você parecer que fez. Então eu prefiro não responder. Eu olho, leio, oro quando necessário, mando para a nossa equipe de intercessão, mas eu não respondo para que não apareça nada equivocado. Mas tudo bem, a moça mandou a mensagem, eu li, e na mensagem dizia o seguinte: Dave, eu estava no culto ontem, e eu recebi o convite que você fez de aceitar a Jesus, e eu quis tanto, eu desejei tanto no meu coração, mas eu não tive coragem. Daí ela falou: mas eu comigo não sei por quê. Daí eu leio ela: porque eu fiquei pensando, e depois que eu tomar a decisão, o que vai ser do meu caminho? O que vai mudar na minha vida? O que vai acontecer? Qual vai ser o meu futuro? Você entende que Deus se mostrou para ela no presente, sabe? Mas ela não acredita que o Deus que está no presente vai acompanhá-la no futuro. A nossa dificuldade é porque nós conhecemos um Deus presente, mas esquecemos que o Deus presente já mora no nosso futuro. Ele já conhece o nosso amanhã, o que os nossos olhos não viram, o que os nossos ouvidos não ouviram, Ele já conhece. Por isso que confiar é dizer: Deus, eu sei que o Senhor me ouve hoje, me ouvirá amanhã, depois de amanhã, e pode passar os céus e a terra, e a tua misericórdia irá durar para sempre. O texto é Elias. Elias tinha acabado de derrotar os profetas de Baal ao fio da espada, e agora ele está cansado, ele está
sabe, exausto daquilo. E a Bíblia diz que a notícia do que ele fez chega a Jezabel. Jezabel manda uma ameaça: você vai morrer em menos de 24 horas. E agora, ele que viu Deus agindo contra os profetas de Baal, desconfia que esse mesmo Deus não vai agir contra Jezabel. A menina de ontem precisa saber que o Deus de ontem é o mesmo de hoje, que fala em Londres e que ainda está na Suíça, que ainda está em todos os lugares e que está em todos os cantos do planeta. Não há lugar aonde Ele não esteja. Ele é onipresente, onisciente, onipotente. Ele está, Ele é, Ele ouve. O mesmo Deus que faz hoje fará amanhã, depois de amanhã. Ele é esse Deus. E o meu caminho, se você entregar, deixa que Ele irá fazer. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, tudo Ele fará. Não se turbe o vosso coração, credes em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não assim o fosse, eu não teria dito: eu vou vos preparar um lugar e voltarei para buscá-los. Ele não nos desampara em momento nenhum. Ele não foi embora. Ele deixou conosco o Espírito Santo Consolador, porque eu não vos deixarei órfãos. Eu vos deixo o meu Espírito, que estará com vocês todos os dias, o meu Consolador. Sabe, a menina precisa saber, o Elias precisa saber. Elias, o Deus que cuidou de você no campo de batalha contra os profetas de Baal, vai cuidar de você no campo de batalha contra Jezabel, vai cuidar de você aonde você colocar a planta dos seus pés. E aí a Bíblia diz que ele se esconde numa caverna, e Deus tem que ir lá dizer: ei, Elias, o que tu está fazendo? Sai da caverna, porque o teu caminho é longo. Deus está dizendo: ei, confia, trust in me. Aí eu crio a expectativa, né? Se você conhece o Deus de poder, você não pode se acostumar com isso. Você não pode esquecer do milagre. Você não pode perder a essência. Então, o que Elias tem é uma coisa que a gente chama de esgotamento. Ele está cansado. E quando a gente está cansado, a nossa visão ela obscurece sobre algumas coisas. Só que entenda, Elias, é o cara que derrotou os profetas de Baal. Não dá de se esperar que um Elias da vida tem medo de uma mulherzinha qualquer, maluca, que diz que quer matar ele. Sabe, a gente esquece que a palavra de Deus sobre nós é mais importante do que a palavra de qualquer inimigo ao nosso respeito. Eu quero que você entenda, a palavra de Deus sobre você é superior, está acima de qualquer palavra que alguém possa emitir contra você. O seu propósito nunca será paralisado por alguém cujo qual tem a intenção de fazê-lo. Se Deus falou que vai acontecer, creia, vai acontecer. Deus não desaponta ninguém. Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que prometeu. Pronto, isso é suficiente para você entender que nada que venha contra é poderoso para parar aquilo que está nos impulsionando, o Senhor Jesus. Sabe, eu me impressiono depois, porque a gente sai de Elias e vai para o Eliseu. O Eliseu é um garotinho o Eliseu é um menino. E ele está trabalhando. Ele foi encontrado por Elias trabalhando. Ele está arando a terra. Você nunca vai ver Deus chamar alguém que não está fazendo alguma coisa. Deus detesta a preguiça. Deus está atrás daqueles que se mexem e que se movem em favor da sua casa, da sua obra. Deus está atrás dessas pessoas. Os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e verdade. Esses o Senhor está à procura. A gente tem que estar movendo. Então eles foram encontrados arando a terra. Eliseu. Aí Elias passou por ele e jogou o manto sobre ele.
Ele está dizendo que está sobre mim, agora virá sobre você. Eliseu recebe aquele manto, corre até Elias e diz: Elias, eu aceito, eu quero, só quero te pedir um favor. Eu vou voltar, mas eu só vou voltar para beijar o meu pai e a minha mãe, e depois eu vou te seguir. E Elias diz que se resolva, faça o que você quiser. Só que olha que loucura, ele não voltou e beijou o pai e a mãe, ele voltou e destruiu aonde ele poderia voltar. Ele voltou e tirou a possibilidade do retorno. Ele trabalhava com as juntas de boi, com os animais, e a Bíblia diz que ele voltou e queimou as suas carroças, queimou as juntas de bois, queimou os bois em sacrifício e deu ao povo para comer. Ele está dizendo: eu confio tanto na palavra que eu não preciso ter um lugar para voltar. Ele está dizendo: eu não preciso mais das juntas de boi, eu não preciso, eu tenho uma palavra, e a palavra é mais poderosa. Quando você vê Pedro lá na primeira pesca milagrosa, a Bíblia diz que Jesus olhou para ele e disse: Pedro, me segue. E Pedro lançou as redes, perdeu tudo, deixou rede, deixou peixe para trás, porque é muito mais importante viver lastreado numa palavra do que naquilo que vai estragar daqui a pouco. É muito melhor você viver lastreado naquilo que é eterno do que aquilo que é passageiro. É muito melhor você crer no sobrenatural do que se decepcionar com o natural. Jesus, eu creio, tu és o mesmo de ontem, hoje e para sempre. Aí o Eliseuzinho, ele pegou, queimou as carroças, queimou os animais, e com isso eu imagino o coração de Deus com ele. Uau, esse é meu garoto, ele não tem mais para onde voltar. Confiar em Deus é virar-se de costas, fechar os olhos e se jogar para trás, crendo que Ele é o Deus que não nos desampara. Cremos que Ele é o Deus que nos segura e que não há nada que Ele não possa fazer. Queime as suas carroças, sabe? Tire as tuas bases de controle. O que a menina me disse gravou no meu coração. Ela disse: eu tenho medo de perder o controle. Deixa eu dizer para você, meu lindo, não tenha medo de perder o controle, tenha desejo de perder o controle. Sabe, a nossa oração tem que ser: não Deus me dá, não, é Deus pega, controla, faz aquilo que somente o Senhor pode fazer. Não há outro como tu, Senhor. Está aqui, pega, faz, é a tua vontade, é o teu querer, é o teu desejo, é o teu sonho, é a tua palavra, é o que o Senhor quer. E se o Senhor quer, eu quero. Confiar é saber que o caminho que andamos não tem como dar a marcha ré. Não tem como voltar. As decisões mais radicais que eu tomei na minha vida foram as que me trouxeram os maiores presentes de Deus. Todas as vezes que eu soltei alguma coisa, Deus colocou algo maior para eu carregar. Está na hora de a gente confiar. Eu vou falar uma coisa para você: a minha pregação, a cada dia, ela fica mais difícil para mim. Ela fica mais complexo, porque eu não falo mais só de um Deus que vi na Bíblia.
Eu não falo mais só de histórias que estão acontecendo na palavra, não. Agora eu tenho as minhas histórias. A minha oração é para que a geração que me ouve tenha as suas histórias com Jesus, tenha as suas experiências com o Senhor. Meu lindo, quem tem vida com Deus não tem tempo para mais nada. Quem tem vida com Deus está apaixonado pela presença, está buscando a presença, está querendo mais, sabe, está sensível à voz de Deus em todo tempo, em todo canto, a qualquer hora. Elias ficou morrendo de medo, e eu termino morrendo de medo. E aí a Bíblia diz que passaram-se as 24 horas e Elias não morreu. Passaram-se 48 horas. Lembra do que Jezabel falou? Até 24 horas Elias não morreu. Passaram-se 72 horas e Elias não morreu. Passaram-se meses e Elias não morreu. Passaram-se anos e Elias não morreu. E passará a eternidade e Elias não morreu, porque a Bíblia diz que ele foi transladado aos céus. Sabe o que é isso? Eu quero que você entenda o que Deus está fazendo a gente entender. Confia na minha palavra, creia em mim de todo o teu coração, que nada lançado contra você prosperará, nem flecha que voe de dia, nem seta no meio da escuridão. Aonde tiver uma palavra tem um decreto do Eterno, e se tem um decreto, ele é irrevogável, não terá como parar você. Se Deus te chamar, vai. Se Deus te mandar, vai. Se lança. Se Deus dizer, se joga, feche os olhos, vire de costas e diga, pega! Jesus, nós te amamos, e aqui estamos de peito aberto, de coração rasgado. Jesus, nós confiamos, queremos te conhecer mais, para confiar ainda mais. Se revela a nós. Tu és o Deus que sara, o Deus que cura, o Deus que liberta. Faz isso em nós, Jesus. Que o milagre seja tangível, inexplicável, porém tangível, que nós possamos contemplar o teu agir, porque confiamos que tu és o Deus de toda a terra, que podes tudo e que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Jesus, a minha vida é sua. Diga você aonde você estiver, no seu quarto, no seu carro, no trabalho, no foninho de ouvido, diga baixinho, mas diga Jesus, a minha vida é sua. Eu confio, eu confiarei, eu para sempre confiarei, em nome de Jesus. Amém. Aqui, ó. Hoje, literalmente, é o dia mais feliz da minha vida. Uau, mas por que você está falando isso? Porque foi o dia que eu me entreguei verdadeiramente para Jesus e aceitei Ele como meu Senhor e Salvador. Uau, amém. E aí, lindos? A gente tá aqui em Londres. Olha que coisa. Ó que cena. E a gente tá muito feliz porque aconteceu hoje aqui o melhor dia da minha vida. Gravamos uma mensagem linda. O Senhor Deus nos abençoou demais. Foi lindo ver a quantidade de salvação. Mas tá muito frio nesse lugar. Olha aí, vamos dar um rolê. Olha aí o povo tirando foto.